Então, na aula de hoje, gente, a gente vai corrigir. Lembram que naquela aula nós falamos de plano inclinado, falamos de atrito, e alguns exercícios não puderam ser feitos por conta que eu não estava conseguindo instalar a mesa digitalizadora, e a gente precisava arriscar algumas coisas para demonstrar. Então, a gente retoma aquela aula agora, fechando, legal. Eu acho, pela quantidade de exercício e pela forma como você tem que trabalhar esse tema, realmente acho que uma aula também não seria possível. Então, nós vamos retomar algumas ideias. Nós falamos basicamente de duas coisas na última aula, de atrito. O atrito é aquela força que está ligado quando eu tenho superfícies em contato. Primeira coisa, para ter atrito, tem que ter superfície em contato. E ela se opõe ao deslizamento entre superfícies. É muito comum a gente ouvir falar que a força de atrito se opõe ao movimento. Ela pode se opor ao movimento numa situação específica, mas dizer que ela sempre, desculpa, ela sempre se opõe ao movimento não está correto. E aí, em cima desse detalhe, algumas questões acabam enganando a gente. Então, a gente precisa estar atento justamente a esse detalhe do conceito. E também a questão do plano inclinado. O plano inclinado, o que acontece na dinâmica? O plano inclinado, ou a rampa, ele faz com que um bloco apoiado nele, a força-peso passe a atuar em duas direções. É aquele negócio que a gente explicou para vocês sobre decomposição da força. Então, a força se decompõe. E aí, né, uma vai estar atuando na direção da força normal, a gente vai detalhar agora no exercício, e a outra componente vai estar atuando na direção de um possível movimento, vai estar na direção do plano inclinado. Então, a gente vai resolver a questão e resgatando também um pouco a parte teórica, e aí lembrando que qualquer pergunta podem fazer, se eu não observar a pergunta aí pelo chat, ou se quiser falar no microfone, fica à vontade. O André está aí para auxiliar a gente. Então, se eu perder alguma informação no chat, vendo de perto, é só falar. Ok. Então, olha só. Essa questão aqui envolvendo o plano inclinado. No sistema representado na figura, o fio e a polia são ideais, não há atrito. Então, inicialmente, nós vamos resolver uma questão de plano inclinado onde não tem atrito. Os blocos A e B têm massas respectivamente iguais a 6 kg, é a massa do corpo A, e 4 kg é a massa do corpo B. Então, ele adota G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e supondo que o sistema foi abandonado em repouso, determine o módulo da aceleração do bloco B e o módulo da tração no fio. Então, a primeira coisa que a gente faz nesses probleminhas quando tem bloquinho é fazer o diagrama de forças. Mas entender o detalhe, gente. O que ele faz aqui na letra A, ele pede, o módulo da aceleração do bloco B. Como esses corpos estão interligados por esse fio, gente, então a aceleração vai ser a mesma aceleração do B, vai ser a mesma aceleração do A, ok? Então, vamos identificar as forças que estão atuando. Primeira força que a gente vai ter aqui seria o peso do A. Então, a gente desenha aí a seta, o vetor representando essa força. Reparem como é que está o A aqui, no plano inclinado. Se eu for representar a força normal ela já não vai estar, digamos, no sentido contrário da força-peso. Isso acontece quando o plano
ele não é inclinado, é plano horizontal. No caso do plano inclinado, a força normal ela é sempre perpendicular à superfície de apoio. Ok? Então, aqui estaria a minha força peso, a minha força normal. A outra força que atua no bloco A é através desse barbante aqui. O fio. Então, a terceira força. Então, para o A, eu já identifiquei as três forças. Depois eu vou nominar aqui a normal, a peso e a força de tração. Eu preciso fazer logo isso, que é a primeira coisa que eu faço nesses problemas de mecânica, é identificar as forças. Então, B, força-peso. Força-peso, gente, ela é sempre o quê? Ela é sempre vertical, no sentido de cima para baixo. E o bloco B também está atuando uma outra força nele aqui, que é a força de tração. Repara que é o mesmo fio, porém o efeito da força para cada bloco é diferente. Vou fazer logo um outro detalhe aqui. Vou pegar aqui uma outra cor, representando as componentes da força-peso. Gente, a força-peso, reparem que o meu bloco ou ele vai estar subindo ou ele vai estar descendo. Eu não tenho movimento nessa direção. Quem vai estar equilibrando a força normal? É uma componente da força-peso que eu vou passar a representar agora aqui. Ok? Então, significa que tem uma força equilibrando a força normal e essa componente da força-peso. A outra componente da força-peso vai estar atuando na direção do movimento. Aí eu já não sei, por enquanto, dizer para vocês, a gente já vai revelar, se esta força, se essa força aqui, ela é uma força motora, ou seja, ela faz esse bloco A descer, a gente vai ter que identificar isso. Ou se ela é uma força de resistência, ou seja, o bloco estaria subindo. Se o bloco A está subindo a rampa, o plano inclinado, o B está descendo. Se o bloco A estiver descendo o plano inclinado ou a rampa, o bloco B está subindo. Eu preciso fazer, mas como é que eu vou encontrar isso? Então, vamos lá, que é o detalhe agora que a gente vai mostrar para vocês. Tá? Então, olha só, vamos identificar a força aqui. Né? Nós primeiros desenhamos aqui a força do peso, o peso do A. Primeira força identificada. Força normal. Força de tração aqui. A tração aqui, no caso, aplicada em B. Peso de B. Aqui, gente, lembra que nós mostramos para vocês que aqui vai estar esse ângulo de 30 graus. Eu preciso localizar esse ângulo para saber como é que essas componentes, no caso da força-peso, essas duas aqui, em vermelho, como é que elas vão estar relacionadas com o ângulo. Então, reparem que 30 graus está junto a essa componente aqui, que eu vou chamar de PA, cosseno de 30 graus. O cosseno sempre é aquele cateto adjacente ao ângulo, junto ao ângulo. E a outra componente da força-peso, ela vai ter, então, a relação com o seno. Vai ser PA, seno de 30. Bom, para eu saber que força é motora, se essa peso de ar é motora ou força de resistência, eu tenho que comparar com a força-peso, né? Porque ela vai ter que vencer. Né? A polia é algo que muda a direção da força. A força de tração é a mesma para os dois blocos. Essa polia aqui ela só faz mudar a direção dessas forças. Então, olha só. Aqui a gente consegue fazer isso rapidinho para saber quem é a força motora. Porque quem é PA seno de 30? Vamos lá. Peso, a gente sabe que é massa, no caso a massa de ar, gravidade, seno de 30. Aqui, olha só, a gente já vai encontrar o valor. A massa do ar aqui, né? Tem que ter atenção na hora de utilizar as informações, né, gente? Então, se a massa é 6,
A gravidade adotada é 10. Então, o peso vai valer 60. Seno de 30 é meio. Então, eu chego na seguinte conclusão. A componente da força-peso que atua na direção do plano, ela tem 30 newtons. Ela vai estar fazendo meio que um cabo de guerra através do fio aí, com o peso do B. Quanto é o peso do B? Olha, se a massa é 4, o peso do B é 40 newtons. Então, reparem. Fica aí bem agora claro de entender que o bloco B, o peso dele é a força motora, faz o bloco B descer. Vai ser puxado pelo fio aqui, pela força de tração. Então, essa força peso aqui, seno, é uma força de resistência. Porque eu acabei de notar aqui a comparação entre elas. Isso é importante na hora de montar minhas equações. Por quê? Eu vou ter que montar a equação de movimento, é sempre assim. Peso do B, pegando o corpo B, vai ser peso do B menos tração, igual a massa do B vezes a aceleração do sistema. Eu quero a aceleração do bloco B. Só que só com essa equação não vai. Eu tenho que olhar, então, para o A. O A, deixa eu posicionar aqui. Eu tenho a força de tração, que vai estar puxando ali lá para cima. Então, nesse modo, desse jeito, vai ficar tração menos PA seno de 30. Isso aqui tudo na massa de A. Então, se eu adotasse ao contrário, se eu fizesse tração, se eu não fizesse essa análise aqui, gente, 30 e vou ter 40, se eu colocasse tração menos peso do B, eu ia considerar que o B estaria subindo. E eu ia, nesse sentido aqui, dizer que o A estaria descendo. Aí eu tenho que inverter a equação do A também. O que ia acontecer, gente? Eu poderia fazer isso? Poderia. Ia me dar uma aceleração negativa no resultado. Aí, não, então, se a aceleração deu um resultado negativo é porque eu avaliei errado. O bloco A, ele não está descendo, ele está subindo. Então, aqui vai ter que dar uma aceleração positiva. Então, eu faço aqui a soma das duas equações. Deixa eu fazer aqui do lado. Vai ficar peso do B, né? Aqui é menos, né? Do lado da equação eu tenho peso do B menos PA seno de 30 igual, do outro lado eu tenho a soma das massas. Né? A massa de A mais a massa de B. Acho que o espaço aqui não vai dar. Então, bora terminar para cá mesmo. Está invadindo o espaço da outra questão, mas não tem problema. Peso de B menos peso de A, seno de 30, soma das massas. Eu posso colocar logo assim, a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Repara que todo mundo já tem aí termo de valor. A única coisa que eu não tenho de valor aí é a aceleração, é o que eu estou buscando. Olha só, o peso do B, já calculei ali, 40. PA sendo de 30, vale 30. A soma das massas, se uma vale 4 e a outra vale 6, essa soma aqui vai dar 10. Então, a minha aceleração, multiplicado por 10, vai ser o resultado aqui dessa subtração, que é 10. Então, olha só, a aceleração do bloco B é 1 metro por segundo ao quadrado. Mas essa aceleração não é só do bloco B.
Só para ter atenção, ela também do bloco A, mas serve como resposta. Quando ele pede, tudo tranquilo aí, quando ele pede o módulo da tração no fio, tá? Eu posso usar a equação de cima ou a equação de baixo. Eu vou preferir usar a equação de baixo, porque aí não vou precisar multiplicar por -1. Aí, se eu usei a equação do A, a única atenção exigida aqui, gente, é na hora de substituir o valor da massa. Se eu trocar o valor da massa, o problema vai me dar uma resposta errada. Então, tá. Peso, né, de A sendo 30, já está bem aqui, vale 30 newtons. Igual a massa do A, a gente confere aqui. A massa do A, 6 kg. Aceleração eu acabei de calcular. Ela vale para o A e ela vale para o B. Então, fica a tração. Aqui fica 6 mais 30. É porque o 3 aqui, o 30 está subtraindo. Então, só um jogo de sinal aqui, vai passar somando. Então, a força de tração atuando no fio aqui, ela vale 36 newtons. Então, ok? Então, seria essa a primeira questão, para a gente visualizar bem como é. Essa questão ela é bem básica, ela serve justamente para a gente assimilar um pouco do que, como se trabalhar com plano inclinado na forma mais básica, e aí os resultados, né, obtidos foram esses, né, a partir do que a gente tem de informação. Tranquilo? Só uma pergunta, gente. Vocês receberam esse material da aula passada, que é o mesmo material da aula passada? Chegaram a receber? O André sabia me dizer isso? Ah, ok. Então, todos no Drive. Vamos lá, então, para o outro probleminha. Parece aqui um pouco da resolução do outro, né? Deixa eu deslocar um pouquinho. Ok. Esse problema também já é uma outra forma, né, mas também envolvendo uma questão básica de plano inclinado. No sistema representado na figura, não há atrito, por enquanto o atrito está fora, né, das nossas questões, entre os blocos A, de massa MA 2 kg, e B, de massa MB 3 kg. E os planos sobre os quais se apoiam. Então, o fio é inextensível, tem massa desprezível, assim como a polia. Então, eles não vão interferir nos resultados. Então, adotando, né, um dado seno de 30, que é igual a meio, 0,5, determine o módulo das acelerações no conjunto e o módulo das trações no fio. Então, um problema certamente um pouco semelhante. Eu tenho que identificar as forças, peso do A, força normal do bloco A em relação à superfície de apoio, peso do B. É a primeira coisa que a gente faz nesses probleminhas, né, gente? Força normal em relação ao corpo B, para o corpo B. E o corpo A agora, como ele está num plano inclinado, eu preciso, então, identificar as componentes. Uma componente vai estar aqui, o plano inclinado sempre vai acontecer isso. Uma das componentes, ela equilibra com a força normal. E a outra componente
pode ser força motora ou força de resistência. Aqui, no caso, vai ser ela vai ser força motora. Por que ela vai ser força motora? Porque, olha, faltou aqui, né? Tração para o bloco A. Tração para o bloco B. Posicionando aqui a força. Ela não quer ficar certinho aqui, mas dá para entender. Que a hora esses desenhos eles têm vontade própria, tá, Titi? Não fica exatamente no local que a gente quer. Então, muito bem. Identificando aqui as forças que eu já desenhei. Peso do A. Bem aqui vai estar meu ângulo, que é o ângulo de 30 graus. Aqui vai estar a força normal. Agora eu vou identificar a normal de A, porque bem aqui eu vou ter a normal de B, peso de B, força de tração ou tensão, atuando em A e atuando em B. Aqui esta componente P, cosseno de 30, no caso é o peso de A, né? Esta força aqui, ó, PA, a outra componente seno de 30. Por que eu tenho que enxergar que ela é uma força motora? Porque o bloco B, gente, ele não vai nem para a esquerda nem para a direita se ele não for acionado. Ele está no plano horizontal, o bloco B. Então, ele não tem preferência para que lado. Onde puxar, não tem nem atrito, né? Para onde ele empurrar, ele vai. Então, o bloco A, definido assim, a equação de movimento dele vai ser peso de A, seno de 30, menos a força de tração. Isso vai ser igual à massa dele, massa de A, vezes aceleração. Para o bloco B, a única força que atua na direção do movimento é a força de tração. Peso e normal, né, elas estão se anulando ali. Não tem movimento na direção de peso normal para o bloco B. Então, o bloco B vai estar sujeito a esta força aqui, força de tração, atuando no bloco B, então vai ser a massa de B vezes a aceleração. Então, já está armado aqui meu sistema. O que acontece? Na hora que eu somar a equação de cima com a equação de baixo, eu tenho menos tração, mais tração, cancela, vai ficar, então, peso do A, seno de 30. Do outro lado, eu vou estar somando essas massas, então eu já coloco em evidência. Colocando em evidência, eu já garanto que a aceleração é a mesma para os dois, tá? A aceleração do sistema. Pronto. Então, aqui eu vou já atrás dos valores, né? A massa do A é 2 e a massa do B é 3. Se a massa do A vale 2 kg, então eu já sei que o peso dele vale 20. A gravidade é 10, né? O seno de 30 é meio ou 0,5. A soma das massas, né, vai valer 5, que uma vale 2 e outra vale 3. Então, ajustando aí, né, a continha básica para fazer, fica a aceleração multiplicada por 5 vai ser igual a 10. Então, a minha aceleração aí calculada fica valendo quanto para esse caso? 2 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração do conjunto, é a aceleração do sistema. E aqui, para a letra B, força de tração. Eu vou usar a equação do bloco B, porque, inclusive, aqui vai me dar menos trabalho. Então, mais uma vez, numa hora da prova, se você escolher o caminho mais curto e correto e sendo mais curto, perfeito. Então, a força, só lembrar aqui, sempre para não confundir os valores de massa na equação que você está utilizando. Tá? É sempre bom ter isso em vista. Então, a massa do B, 3 kg. Então, massa do B, 3 kg.
atuando nele uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu chego na conclusão que essa força de tração, que atua tanto em A quanto em B, vale 6 newtons. Então, eram os probleminhas que a gente tinha para resolver na aula passada. Obviamente, vocês estão vendo aí que é precisar realmente riscar algumas coisas aí. Então, gente, se tiver alguma dúvida, vamos lá. Se não, a gente vai seguir em frente. Vamos lá. Essa questão aqui, ela é interessante para você entender muito bem o que é o atrito estático e o atrito dinâmico. O que é o atrito estático? É quando o bloco ele não desliza sobre a superfície, quando não há deslizamento entre as superfícies. Há uma tentativa de deslizamento, mas não ocorre. Então, nessa condição, o atrito é estático. Quando ocorre o deslizamento, o atrito é dinâmico. Então, um carro, para ele andar de forma assim, mais segura, é bom que a roda não deslize no asfalto. Então, a roda, né, como diz o ser redundante, quando ela roda, cada ponto dela, ao tocar no asfalto, não desliza, a não ser que esteja cantando pneu. Aí tem um deslizamento. Mas andando normal, em condições, né, civilizadas, na área urbana, a roda ela empurra, né, o chão para trás e o chão empurra a roda para frente. Isso na ponta do contato. Então, cada momento vai ser uma parte da roda que está em contato. Então, se não estiver cantando pneu, não estiver deslizando, o atrito é estático. E o atrito, nesse sentido, é no mesmo sentido do movimento. Por isso que eu não posso dizer que a força de atrito ela é contrária ao movimento, ela é contrária ao deslizamento. Quando a gente anda sem arrastar, tem gente que anda arrastando o pé no chão. Então, quando você anda sem arrastar o pé no chão, é atrito estático. Quando está muito liso, é um atrito muito pequenino, você o quê? Escorrega, você desliza, fica ruim para se equilibrar. Então, essa questão aqui. Vamos lá. Uma força variável age sobre um bloco com massa de 10 kg, que está sobre a superfície horizontal. A força de atrito entre o bloco e a superfície pode ser calculada por meio dos coeficientes de atrito estático e cinético, que valem, respectivamente, 0,5 e 0,3. Repare que o atrito estático é maior do que o cinético. Gente, isso é puramente experimental. Não tem uma fórmula para por que cai o coeficiente. Não, é a condição mesmo do experimento, do deslizamento. Na letra A, determine a força de determine a intensidade da força máxima que pode ser exercida no bloco sem que ele entre em movimento. Então, ou seja, aquela situação que você está tentando arrastar algum objeto, mas você não consegue. Então, qual é a força máxima? Letra B, determine o valor da força de atrito após o início do movimento. E a letra C, o bloco entra em movimento com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Calcule a intensidade da força F aplicada ao bloco. Então, vamos tentar entender, gente, a situação aqui. Aqui meu plano horizontal. Aqui meu bloquinho. Então, eu já vou representar aqui as forças que vão estar aí. O bloco arrastando ou não, ele vai ter a força peso, ele vai ter a força normal. Tá? É o seguinte, gente, se ninguém estiver puxando ou empurrando esse bloco, não existe atrito. O atrito é só quando ocorre um deslizamento ou uma tentativa de deslizamento. Então, olha só, vamos olhar para a letra A. Determine a intensidade da força máxima que pode ser aplicada no bloco sem que ele entre em movimento. Então, tá. Então, eu vou representar aqui uma força motora, uma força F, tentando tirar o bloco do lugar, mas não consegue. Ele não vai conseguir justamente porque existe, então, uma força entre
exatamente na superfície de contato entre o bloco e a superfície de apoio. Então, a situação é essa aqui que nós temos. Identificada aqui a força normal, força-peso. Esta força aqui, mas ele diz que o bloco não entra em movimento, ele continua em repouso. Qual é a força máxima? Essa força máxima ela vai estar equilibrando com a força de atrito. Na condição que ele está colocando aqui, velocidade zero, ou seja, em repouso, o atrito ele é estático. Então, eu venho aqui e olha, essa força F vai estar equilibrando. Se ela tiver numa condição máxima, a máxima força de atrito aqui é relacionada à força de atrito estático. Ela vai ser dada pelo seguinte, ó, força F, μ estático vezes a normal. Vamos lá. Parece simples, né? Mas vamos interpretar isso aqui. Então, o atrito estático é 0,5. A força normal ela vai ter a mesma intensidade da força-peso. Aí eu olho aqui que a minha massa vale 10 kg. Então, ela vai valer 100 newtons, né? Porque aqui, 100 newtons. Com isso, eu chego nesse resultado aqui, 50 newtons. Aí eu preciso interpretar. Esse valor que eu encontrei, gente, é o valor máximo que a força de atrito estático pode chegar. Significa, por exemplo, numa condição aqui, vamos imaginar, que se essa força F, vamos supor, ela começa com 10 newtons, o atrito estático, o FAT, também vai valer 10 newtons. Se ela pular para 25 newtons, o atrito estático também pula para 25 newtons, como se fosse um elástico. Aumenta de um lado, aumenta do outro. Só que o atrito estático suporta até 50 newtons. Se eu fizer uma força de 49,999, a gente coloca a situação que o bloco está na iminência do movimento, ele está na iminência de deslizar, mas ele não desliza. Eu preciso de 50 newtons e mais um pouquinho. Aí desliza. Então, esta força aqui é a força máxima que ele suporta sem deslizar. Só para vocês entenderem que essa força de 50 newtons é uma força máxima, ela só vai existir se eu tiver uma força máxima também, de 50 newtons. Se estiver menor, agora olha só. Na letra B, determine o valor da força de atrito após o início do movimento. Então, gente, é o seguinte, se começou a deslizar, a força de atrito é cinética. Então, é μ vezes a normal, onde esse μ é cinético. Então, o que vai ser aqui? Essa força de atrito cinético. Vai ser o coeficiente de atrito cinético, 0,3, vezes a força normal, que não alterou. Então, gente, deu 30 newtons. Significa, gente, que não importa qual força esteja, depois que ele começa a arrastar, essa força máxima de 50 newtons, que está aparecendo aí, que a gente calculou na letra A, ela só existe se o corpo não estiver deslizando. Na hora que ele desliza, a força de atrito cai, porque passa a atuar agora o atrito cinético, coeficiente cinético, e a força cai para 30 newtons. É assim que acontece. Tudo bem? Então, depois que ele estiver arrastando, eu não preciso mais dessa força de 50 newtons. A força de 50 newtons foi só para tirar ele do lugar. Então, não importa que força eu tenho aqui. Se ele estiver arrastando, o atrito cinético vai valer 30 newtons. Tá? Vamos supor que na hora que ele arraste, essa minha força F passe a valer também 30 newtons. O que acontece? Como ele já está arrastando, essa força F ela vai estar equilibrando com o FAT. Então, vai ser tipo um movimento retilíneo uniforme. Tá?
velocidade constante, mas está deslizando. Então, esse problema ele vem justamente em vários fundamentos necessários para você entender a força de atrito. A letra C pergunta o seguinte: o bloco entra em movimento com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Calcule a intensidade da força F aplicada no bloco. Então, gente, o bloco tem uma força, né? Se tem uma aceleração, eu vou pensar. Então, tem a força F, vou colocar aqui letras, força motora, menos a força de atrito, vezes a massa do corpo, vezes a aceleração. Ele fala nessa aceleração aqui, ó, 3 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual o valor dessa força. Então, eu vou calcular F. Aí poderia vir a confusão, mas qual é a força de atrito que eu vou adotar? 30 newtons, 50 newtons? Se tem movimento, gente, se tem deslizamento, então é a força de atrito cinético. E eu já sei quanto é que ela vale em qualquer situação. Para esse caso aí, 30. A massa do corpo, 10 quilogramas. E a aceleração que vai estar atuando aí, que ele falou, né? 3 metros por segundo ao quadrado. Então, o que eu vou ter aqui? F igual. Aqui vai dar 30. Esse 30 aqui está subtraindo, vai passar somando. Isso aqui é outra confusão, que se a pessoa não atentar para o sinal, ele vai encontrar um valor zero. Mas não é o valor zero. A força atuante aí, ó, é uma força de 60 newtons. Esta é a resposta. Então, essa questão aparentemente simples, mas ela trabalha vários detalhes aí que você precisa entender da força de atrito. E que são realmente detalhes que, se você não valorizar na hora de resolver uma questão, pode ser justamente o caminho do erro. Então, por isso que a gente tenta mostrar aqui para vocês essa forma aqui de resolução. Ok. Deram o print aí, já escreveram. Essa aqui foi resolvida semana passada, né? As questões teóricas já foram resolvidas. Vamos ver essa aqui. Um bloco se apoia sobre um plano inclinado, conforme representado no esquema. Se o bloco tem peso 700 newtons, a menor força de atrito capaz de manter o bloco em equilíbrio sobre o plano vale. Então, vamos lá. Primeiro, o que eu tenho que fazer aqui? Identificar as forças, né? Então, identificando as forças, sempre força-peso. Qual é a outra força? Força normal. Força normal, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície de apoio. E aí eu vou ter agora o seguinte. Tem atrito, né? Ele fala em força de atrito. Então, o atrito vai estar entre aqui a superfície de contato do bloco com o plano. Não tem ninguém jogando ali para cima, então provavelmente a força de atrito, esse bloco vai estar escorregando ou tentando escorregar, mas acho que a força de atrito não vai deixar, é o que ele coloca aí. Então, vamos já representar aqui com uma força-peso. No plano inclinado, a força-peso sempre vai atuar em duas direções. Então, é essa a condição que eu tenho aqui. Então, vamos lá. Olha só. Ele diz que o bloco, né, está em equilíbrio, ou seja, quem está em equilíbrio, então, nessa situação? Quem está em equilíbrio, uma coisa eu já sei, né? Aqui a força-peso se dividiu em duas, né? Tem a força normal, aqui a força de atrito, aqui, né,
30 graus também, P cosseno de 30, ok? Essa outra força aqui, né, é a P seno. Gente, se esse bloco está em equilíbrio, o que acontece é o seguinte, né, que o FAT, né, só para ter a ordem aqui, ele quer a menor força de atrito capaz de manter o bloco em equilíbrio. Se está em equilíbrio, eu posso garantir para vocês, então, que essas forças aqui, o FAT e a força peso, seno de 30, ou seja, está equilibrando com ela. Esse cabo de guerra aí está equilibrado. Não está tendo movimento, não está subindo nem descendo, porque essas forças estão elas estão se anulando. Então, eu posso calcular agora o FAT, porque se está nessa condição, o FAT é exatamente P seno de θ. Ora, o peso do bloco está bem aqui o valor, gente. 700. Seno de 30, a gente já está cansado de saber que é meio. Então, o FAT, ele está falando aí, vale 350 newtons. É a menor força de atrito capaz de manter o bloco em equilíbrio. Tá ok? Tem uma outra situação que a gente trabalha muito nesse problema de entender o seguinte, olha só. Quem é o FAT? O FAT, quem é? É μ vezes a normal. É isso? A definição geral. Mas olha só, gente. Quem é o FAT aqui? O FAT, nessa condição, aqui está equilibrando. O FAT é o P seno 30, né? Pelo diagrama aqui de forças que estão se equilibrando. Então, eu posso dizer que o FAT é isso aqui, é P seno de 30 igual ao μ vezes a força normal. Mas quem é a força normal, gente? Ela está equilibrando com P cosseno. Está vendo na figura aqui? P cosseno equilibrando com a força normal. Então, a minha força normal é P cosseno. Então, isso aqui eu posso chamar de P cosseno de 30. Tudo isso para mostrar para vocês um detalhe. Eu corto aqui P com P. Então, eu posso identificar, vai ficar assim, só para fazer mais detalhes. Seno de 30. O que restou, né? Mi cosseno de 30. Se eu ajeitar isso aqui e isolar o mi, vou ficar com seno de 30 sobre cosseno de 30. Alguém lembra o que é seno por cosseno, gente? Lembra vocês alguma coisa lá da matemática? Relação trigonométrica? Alguém lembra disso? O que é seno pelo cosseno? Isso, gente, vem lá da matemática, quem lembra é tangente, né? Significa que eu posso calcular o cosseno o coeficiente de atrito, μ, só pela tangente. No caso é 30 graus, mas se eu montar para qualquer ângulo, vai dar isso daí. Tá? Então, a tangente é um valor que pode ser utilizado para calcular coeficiente de atrito. Vamos guardar isso aqui, tá, gente? Aqui é importante. Ok? Então, essa daí é uma informação que a gente vai utilizar agora num problema aqui. Essas questões já foram resolvidas. Para finalizar a aula de hoje, essa questão aqui, gente, era uma época em que a UFPA, as questões eram discursivas, né? Tinham provas discursivas para áreas específicas. Então, não tinha alternativa para marcar. Então, as questões da UFPA nessa época eram questões assim, bem inteligentes, que elas não demandavam muito cálculo, mas elas demandavam um raciocínio, um conhecimento mais apurado da teoria. Tá? Bora ver essa questão aqui. Olha só.
Para revertir uma rampa, foram encontrados 5 tipos de piso, cujos coeficientes de atrito estático com calçados com solo de couro são dados na tabela abaixo. Então, cada piso, 1, 2, 3, 4, 5. Para cada piso tem um coeficiente de atrito, né? 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Então, a rampa abaixo possui dimensões indicadas abaixo. Então, aqui as dimensões da rampa. Ele quer saber, olha, considere que o custo do piso é proporcional ao coeficiente de atrito indicado na tabela, visando economia e eficiência. Qual o tipo de piso deve ser usado para o revestimento da rampa? Justifique sua resposta com argumentos e cálculos necessários. Aqui, gente, o argumento que eu tenho que utilizar era justamente esse aqui, identificando a força-peso, identificando a força normal, né? Quando a pessoa estava subindo, quando a pessoa ela vai ter um atrito, né? Ela vai ter um atrito estático. Aí é o atrito estático, né? A pessoa empurra a rampa para trás, a rampa empurra o pé para cima. Então, por isso que tem que ter essa noção de que o atrito não é contrário ao movimento. Então, o FAT vai estar aqui, ó, na mesma direção do movimento da pessoa. A pessoa vai estar subindo a rampa. Tá ok? Aí eu tinha que saber isso. Se não conseguisse, ia confundir tudo, né? Aqui, P cosseno, equilibrando com a força normal, né? E P seno, a outra componente da força-peso. Aí, o que ia acontecer no restante dessa questão? Eu ia ter que dizer, né, que o FAT tem que ser igual ao P seno θ, porque não está tendo deslizamento com o pé, isso aqui é o FAT, né? Isso aqui é o P seno de θ, né? Isso aqui é a força normal, isso aqui é a força peso, isso aqui é a P cosseno, né, de θ, que eu não identifiquei o ângulo, tá certo? E lembrar também que o FAT é um Mi vezes a normal. Para essa situação, meu FAT vai ser quem? Mi. Repare que a normal, olha, está equilibrando com P cosseno. Aí é justamente o que eu fiz naquela outra questão, gente. Tá? Essas duas forças, FAT, ó, elas são expressas pela condição de equilíbrio, ela é P seno θ, e pela definição ela é Mi vezes a normal. E a normal é P cosseno. Então fica assim, ó, Mi P cosseno igual ao FAT, que é P. Aqui eu tenho a mania de colocar 30, né, gente? Não é 30. Não, tá. Θ, né? Porque eu não sei o ângulo. Então é P seno de θ, corta peso com peso. Essa é a resolução da questão. Então, Mi vai ser seno por cosseno. E seno por cosseno é tangente. E tangente, o que é, gente? É cateto oposto sobre cateto, o quê? Adjacente. Eu apaguei ali, mas era 12. Apaguei não, escrevi por cima. Aí tu ia mostrar isso, ia chegar no resultado 0,3. Então, pela condição da rampa, né, aqui 12 metros e aqui 4 metros, o coeficiente de atrito estático dela vai ser 0,3. Ou seja, o piso mais adequado pela condição da rampa é o piso 2. Ok? Então, essa é a resolução da questão. Ou seja, poucas linhas, né? Mas aí tinha que sacar todos esses detalhes aí para
chegar num resultado aí que pudesse responder a questão. Ok, gente? Então, se tiver alguma pergunta, né, caso contrário, né, a gente fecha aí plano inclinado e atrito com essas questões aí, tá certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado. E no mais, gente, boa noite. Obrigado aí pela atenção de vocês aí. O professor Rodrigo já está aí na área, está podendo assumir. Ok, gente? Professor Márcio, escuta? Tem alguém querendo tirar dúvida aí? Pode? Oi. Vamos esperar aí. Pelo menos, bora ver. Sara, essa última foi a mais de observação. Peraí. Tem como sobreviver a uma queda de um elevador sem quebrar nenhum membro? Depende da altura da queda. Essa que é a verdade, porque quando você cai, o que acontece? Você vem acumulando energia, né? Energia de movimento, chamada energia cinética. E essa energia, quando você, na hora do impacto, ela tem que se transformar em alguma coisa. E ela vai ser utilizada para quebrar os ossos, estourar os nossos, nossos órgãos internos, né? Por isso que não tem... tem uma altura específica que você tem chance de sobreviver, até tem um limite. Os caras da polícia forense, eles fazem esses testes, né? Sabendo todos os parâmetros de resistência dos órgãos, dos ossos. Então, é possível sobreviver. Acho que se o primeiro andar, eu acho que se quebra menos, né? Se for do 10º, sem muita chance. É complicado. Agora, alguém... sim, acho que foi a pergunta do Kevin, né? Sobre um pouco de física. Exatamente. Essa tua pergunta aí, Kevin, eu vou utilizar na próxima aula para falar sobre energia. Foi boa essa pergunta aí. Obrigado, tem que chamar o médico legista também. Foi uma participação. Vai dar o parecer, diz, olha, exatamente. A situação do indivíduo é essa, depois que cai do elevador. Tem chance. Complicado. Professor, muito obrigado pela colaboração mais uma vez, tá? Uma boa noite, bom descanso. Obrigado.